Estamos iniciando o Visão Nacional, recebendo hoje o Dr. Edmur Hercílio Luchiari, que é delegado de polícia e trabalha na Divisão de Prevenção e Educação do DENARC, Departamento de Investigações sobre Narcóticos, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Boa noite, doutor Edmur. Muito boa noite. Gostaria de começar perguntando quais as políticas de combate às drogas dos 3 níveis de governo, União, Estados e municípios. Essa pergunta é interessante porque ela nos remete a uma situação do passado. Nós reclamávamos no passado a ausência de uma postura política do governo em relação ao problema das drogas. Felizmente, desde 98, nós passamos a ter uma colocação, uma posição, um posicionamento do governo federal em relação às drogas, criando a Secretaria Nacional Antidrogas. Então isso mostra, ainda que possa ser aprimorado, possa ser melhorado, isso mostra uma vontade política, uma expressão, uma manifestação do que deseja o governo federal a respeito do assunto drogas. Então o governo se posiciona e mostra o que ele deseja. Então a criação da Secretaria Nacional Antidrogas, a criação do Fundo Nacional Antidrogas, a modificação do nome do Conselho Federal de Entorpecentes para Conselho Nacional Antidrogas e a colocação de todos esses órgãos junto à Casa Militar, mostraram que o governo verificou a importância dessa atuação. Lógico que talvez isso tenha criado um complicador em função das diferentes atuações já existentes e pré-existentes. E hoje, né, esse acerto está se fazendo e provavelmente nós vamos ter no futuro, e num futuro bem próximo, alguma coisa dentro do Ministério da Justiça atuando nessa área. Provavelmente a Secretaria Nacional de Segurança Pública e a Secretaria Nacional Antidrogas fiquem no mesmo órgão federal, e aí no mesmo ministério, e aí nós teremos uma ação onde Polícia Federal, Secretaria Nacional Antidrogas, Secretaria Nacional de Segurança Pública, todos eles participem harmonicamente do projeto nacional relacionado com a prevenção às drogas, com a fiscalização das drogas e com a repressão às drogas, que é essa grande tríade que o governo tem que enfrentar. Então isso em termos federais. Em termos estaduais, os conselhos estaduais de entorpecentes, as ações de governo. O Estado de São Paulo tem, por exemplo, o Prevenção Também Se Ensina na rede pública estadual, tem o seu projeto de prevenção na área da saúde, tem outros projetos de prevenção encaminhados até pelo próprio DENARC, quando o DENARC faz o seu trabalho na Divisão de Prevenção e Educação, tem trabalhos de prevenção em outros órgãos, que às vezes nem aparecem como projetos de prevenção, porque são projetos voltados para a saúde, mas que resultam em prevenção, porque o grande mote da área de droga é fazer um trabalho sobre saúde. É aí que você faz prevenção. E municípios. Quantos municípios, através dos seus conselhos municipais de entorpecentes, ou das ações sociais municipais, não estão trabalhando e fazendo um excelente produto, um excelente programa, um excelente projeto voltado para a prevenção em saúde pública, porque esse realmente é o caminho. O Brasil tem 5.600 municípios. Esse planejamento, esse trabalho nos municípios, sempre nos maiores, o senhor tem alguma notícia? Mesmo os pequenos municípios têm essa preocupação? Veja só, é interessante que a preocupação que nós temos com os maiores é muito grande. E o sucesso é tão grande nos menores. Nos municípios menores, isso, evidentemente, nós estamos falando em função da nossa experiência, do contato com esses municípios, né? Mas nós temos tido uma resposta dos municípios menores tão grande e que nos dá um estímulo para continuar a trabalhar. Mas é verdade que nos municípios maiores também existe alguma resposta. Mas os municípios maiores vivem a dificuldade das grandes concentrações urbanas, das dificuldades de comunicação, porque as pessoas às vezes moram no mesmo edifício e não conhecem o seu vizinho de apartamento. E na cidade menor, a comunicação é tão tranquila que se você gritar no seu apartamento, o outro responde a você. É um motivo de confiança, né, nesse combate, porque realmente na economia tudo acontece nos municípios maiores. Nesse trabalho, o seu resultado está sendo melhor. Nos menores, E é importante isso até para nos dar um exemplo. Porque nas cidades maiores, nós não temos que ficar pensando em projetos tão grandiosos como às vezes se pensa. Nós temos que projeto pé no chão. Então, uma organização, uma sociedade de amigos de bairro, um grupo que tem num bairro, ele pode começar um trabalho assim. Trabalha para o seu próprio bairro. A família, o cidadão trabalha para si, para que ele seja um cidadão que não use drogas, que a família dele não use, a esposa não use, os familiares não usem, então ele já está fazendo alguma coisa. Então essas pequenas células são importantes para nós consigamos o grande
universo de trabalho, porque o próprio mar só é grande na medida em que ele tem pequenas gotas de água. Tá certo. Doutor, quais as principais drogas consumidas no Brasil? Se nós nos referirmos às drogas ilícitas, nós temos que falar em medicamentos, nós temos que falar em maconha, nós temos que falar em cocaína, e aí junto com a cocaína entra o crack, e depois vão entrar algumas outras substâncias. Muito raramente você vai encontrar heroína, você vai encontrar o LSD, você vai encontrar anfetaminas, êxtase. Agora, se você entrar nas drogas lícitas, aí você tem uma informação muito triste, que a pior droga para a nossa sociedade ainda é o álcool, e depois o cigarro. E essa é pior para combater? Esta é a pior informação que nós temos a dar. Por que a pior informação? Porque, infelizmente, as pessoas fazem das libações alcoólicas, às vezes, pretexto para comemorar alguns acontecimentos. Como é que, em termos para a sociedade, o efeito do álcool e de uma maconha, por exemplo, o senhor falou de vários outros produtos aí também, que têm o mesmo efeito de droga, o efeito ele é o mesmo, um bêbado, o cidadão que tomou muito álcool e um que usou uma outra droga, para a sociedade o efeito é praticamente o mesmo? Não, não é o mesmo. E não é o mesmo pelo seguinte, porque como o uso de álcool é muito grande, do ponto de vista quantitativo, você tem um problema álcool maior. Então, álcool é um problema maior em relação à saúde pública do que a própria maconha, do que as outras substâncias. É um grupo mais restrito. Pois é, mas acontece o seguinte, o álcool é culturalmente tolerado pela sociedade. Então, se nós temos um álcool culturalmente tolerado, é evidente que ele acaba sendo um problema maior de saúde pública. Não tem dúvida isso. Então, uma pergunta para o senhor aqui, que trabalha muitos anos aí tratando de drogas, por que não legalizar a maconha, por exemplo? É a mais comum, de todas. Se nós estamos reclamando dos malefícios que o álcool está causando na sociedade, nós vamos fazer o caminho inverso. Piora. Aí nós vamos ter mais uma para nos preocupar. Já não chega o álcool e o cigarro, nos preocupam tanto. Agora nós vamos nos preocupar também com a maconha? Parece que não seria Não é o melhor caminho. Não é o melhor caminho, não. Até porque, a partir do instante que você legaliza uma substância dessa natureza, você vai estar abrindo chances para o comércio dessa substância, você vai estar abrindo chances para a industrialização dessa substância, para a publicidade, para a propaganda, para tudo mais. Porque não basta dizer o seguinte, mas a pessoa que está usando maconha, por que ela não pode usar ou não usar, etc. Até porque usar não é crime. Mas vamos usar essa expressão que é mais corrente. Por que não se pode deixar isso com maior liberdade? Mas me parece que se nós dermos maior liberdade, tem todas as consequências dessa liberação. Então, todas essas consequências nós vamos ter que assumir. E nós estamos preparados para assumir? Nós estamos perdendo a guerra para o álcool? Vamos perder a guerra para mais uma substância? Então, me parece que... Então, a guerra é outra. Eu acho que o trabalho é outro. Tá certo. O trabalho é outro. Pedir licença, nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta já. Visão Nacional. Apoio Vera Cruz, Vida e Previdência. Segurança e tranquilidade para a vida inteira. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Algumas empresas fazem leilão com os governos estaduais. Esperam a melhor oferta para transferir ou instalar novas fábricas. Quem dá mais? Quem dá mais? Alguns estados jogam pesado e transformam a disputa numa guerra, a guerra fiscal. O estado que ganha a fábrica não recebe impostos. O que perde fica sem os impostos e sem os empregos. A população dos dois estados fica sem as obras e serviços. Todos perdem. A guerra fiscal não fortalece a economia. É como um cachorro querendo morder o próprio rabo. Faça reforma, não faça guerra. Estamos de volta com Visão Nacional, recebendo hoje o doutor Edmur Luchiari. Doutor Edmur, gostaria de começar esse segundo bloco, o senhor respondendo uma pergunta do telespectador. Doutor Edmur,
Como os pais em casa percebem que os filhos estão usando drogas? E caso seja constatado o uso, como devem proceder? Não é fácil perceber se você tem na sua casa alguém usando drogas. Mas é fácil perceber se você tem na sua casa alguém mudando o seu comportamento. Porque a droga, ela aparece mansamente. E chegando mansamente, aos poucos ela vai provocar alterações de comportamento. E se você é observador, se você sabe como o seu filho é, se você olha sempre para ele, se você percebe as coisas que ele faz sempre, você sabe quando ele é em equilíbrio. E todas as vezes que ele sair desse equilíbrio, para cima ou para baixo, será o momento para você refletir. Não para você enfrentá-lo, mas para você refletir qual o motivo desse desequilíbrio. E o motivo desse desequilíbrio pode ser qualquer coisa de importante na formação do seu filho. E entre essas coisas importantes pode ser a droga. Então a observação é uma forma muito importante e eficaz para você notar se seu filho está com um desvio de comportamento, desvio esse voltado para a droga. E ao perceber, não se aflija, não fique com temor, não entre em pânico. Ao perceber que o seu filho tem algum tipo de problema, use das suas últimas reservas de carinho, de afeto, de amor, de compreensão, de diálogo e procure a ajuda de profissionais da área. Procure aquelas pessoas que possam ajudá-lo. Porque você que já tem um filho de 13, 14 anos, com certeza já tem em seu filho colocado tudo o que você é. O seu filho sabe o que você vai dizer, o que você vai falar, o que você pensa. Então, qualquer coisa que você tente fazer para o seu filho, provavelmente ele perceberá muito antes, porque ele conhece você muito mais do que você. Procure ajuda fora. Esse é o melhor caminho. Essa ajuda, esse apoio, os pais conseguem com facilidade hoje no Brasil? Não tanto, não tanto. Nós, por exemplo, temos na Divisão de Prevenção e Educação uma equipe só para fazer essa ajuda, que é a seção, a área de encaminhamento de dependentes, onde se procura fazer o seguinte, procura-se fazer a intermediação entre quem tem um problema, no caso a família, com quem pode oferecer uma solução. Então é feita uma anamnese com um psicólogo, com um psiquiatra, com um psicoterapeuta, e a partir dessa anamnese, dessa verificação do problema, se escolhe qual a entidade para onde deve ser encaminhado. Então, nesse caso, os pais não tendo para quem recorrer, pode procurar a polícia, Pode procurar. que a própria polícia pode procurar dá a polícia, orientação. veja bem, pode procurar a polícia, não é bem o termo. Pode procurar na polícia a área específica que trata disso. Por quê? Porque o trabalho do policial é repressivo. Sim. O trabalho da divisão de prevenção é preventivo. Então, o trabalho repressivo estará sempre sendo feito pela polícia como prioridade, até porque é isso que deseja a população. Mas nós temos um grupo fazendo prevenção. E esse grupo é formado, inclusive, por voluntários da sociedade que nos ajudam. Então, com esse grupo, é possível, sim, nós termos esse caminho para oferecer ao pai. E essa estrutura da polícia, o senhor é aqui da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, mas ela existe nos outros estados também? Em alguns estados existe, eu não saberia nominar todos aqui, mas nós estivemos em alguns estados participando da organização até dessas unidades. Então, alguns têm, outros não têm, alguns têm algumas maiores, outras menores, mas tem sim, existe. Mas se alguém tiver esse problema, pode procurar, mesmo se não tiver, já é um estímulo à própria secretaria já buscar esse tipo de Lógico, eu tenho a impressão que hoje todas as pessoas que atuam na área de drogas, elas têm sempre uma preocupação com a área de prevenção, porque o movimento de prevenção vem crescendo no mundo há muitos anos, desde antes da década de 70, que nós vemos uma preocupação preventiva muito grande. Então, me parece que a área de repressão também sabe que se ela der algum cuidado com esse tipo de prevenção, que é diferente da prevenção do crime, esse é a prevenção em saúde pública, é a prevenção da epidemiologia clínica. Então, hoje se percebe que é necessário algum enfoque dentro desse lado. E quando a área de repressão dedica uma pequenina parcela do seu trabalho nessa área, ela tem uma resposta social muito grande e tem a adesão de voluntários que o ajudam muito. Voltando ao traficante, o culpado por esse processo do consumo de droga, o traficante é o grande responsável? O consumidor não consumiria se não tivesse a droga. A droga é distribuída pelo traficante. Quem é o culpado
É o ovo ou a galinha? Mas você me coloca numa situação delicada. Eu não sei se é o ovo ou a galinha. O que eu sei é o seguinte, que nós temos um problema de oferta e temos um problema de procura. Agora, nós temos uma procura muito grande. A procura é muito grande. Então, para o traficante é tranquilo. Como ele tem uma procura muito grande, ele está nadando de braçada para oferecer a droga. Então, parece-nos que a grande preocupação social tem que estar voltada para reduzir a procura. Porque o dia que nós conseguirmos reduzir a procura a níveis menores do que aqueles que se encontram hoje, provavelmente nós teremos uma dificuldade do traficante de vender. Porque não se iludam, não. Quando nós nos preocupamos só com o traficante, o que acontece é apenas uma transferência de pessoa. Então você diz, olha, tem um ponto de drogas em determinado lugar. E vai ali, prende o traficante que está ali atuando, ele sai dali e vem um outro desconhecido. Então você troca um traficante conhecido por um desconhecido, mas continua tendo um traficante ali. E esse desconhecido com um problema a mais. A polícia nem sabe que ele existe. E o outro a polícia sabia, tanto que foi lá e prendeu. Então, na realidade, a preocupação com o traficante é muito importante, é necessária, lógico. Mas eu vejo na preocupação com a prevenção uma necessidade maior em relação à sociedade. Então, é a educação mesmo. A educação, sim. Educação é formação. Educação é trabalhar o ser humano. Educação que começa em casa, educação que começa com o pai, educação que continua com a família, educação que continua com a escola, educação que deve estar presente na comunidade em geral. Doutor, os outros países mais desenvolvidos, eles também são desenvolvidos nessa questão da educação contra as drogas? Pega os Estados Unidos, a França. Procuram ser, sim, evidentemente que eles procuram ser. Nós verificamos isso no mundo. Agora, nós precisamos verificar que existem mudanças ou transformações culturais ao longo dos tempos que levam a que os países sejam diferentes. Então, nós que temos cultura latina, não podemos comparar o que nós pensamos e o que nós somos com a cultura anglo-saxônica ou com outras culturas. Então, enquanto você vê, por exemplo, o americano investindo um dinheiro extraordinário em relação à repressão às drogas, nós vemos no Brasil uma situação diferente. Nós, com afetividade e sem dinheiro, conseguimos grandes resultados que às vezes o americano não consegue, embora ele tenha recurso. Mas culturalmente é assim. Lá o profissional é bem pago, e esse profissional bem pago só trabalha se for realmente bem pago. Então são culturas diferentes, onde sociologicamente o universo rua está presente, e a casa desse cidadão, onde a rua, o exterior é importante, a casa dele é uma casa triste, uma casa fria, é uma casa insensível, onde as pessoas fazem quase que negócios, onde o beijo na face é algo que às vezes afronta, mas a casa brasileira não. A casa latino-americana é uma casa lírica, uma casa romântica, uma casa cheia de amor e de afeto, só que, infelizmente, nós levamos isso para a rua, e é por isso que lá na rua existe o jeitinho brasileiro, o quebra-galho, o paternalismo e tudo mais. Então são coisas que são importantes das duas culturas, que se nós conseguíssemos somar, talvez nós tivéssemos um universo melhor. Isso quer dizer que mesmo a cultura, ela pode ser ruim para algumas coisas, mas para esse caso, até que ajuda, né? Lógico que ajuda. Eu vejo, às vezes, algumas reclamações em relação ao progresso cultural, mas o progresso está atrapalhando, a televisão está atrapalhando, a informática, a cibernética, etc. Não. Nós temos que entender o seguinte, é inevitável o progresso, e o que nós temos que fazer é aproveitar todas as inovações tecnológicas do nosso lado. Vamos usá-las sim. E enquanto alguns estão aproveitando para usar para o mal, vamos nós fazer a nossa corrente e ajudar para um mundo melhor, como faz a Rede Viva, trazendo esse programa, por exemplo. Peço licença, vamos fazer mais um rápido intervalo e a gente volta já. Visão Nacional. Apoio Vera Cruz, Vida e Previdência. Segurança e tranquilidade para a vida inteira. A primeira plenária nacional da FENAFISCO acontecerá de 12 a 16 de junho nas instalações do Clube Mediterrâneo, Village Rio das Pedras, no estado do Rio de Janeiro. A programação do evento contará com debates e palestras sobre temas nacionais de grande importância à categoria dos fiscais de rendas. Os interessados deverão fazer suas inscrições nos sindicatos ou diretamente na FENAFISCO, através do telefone 0, o código da sua prestadora, 61 224 0515.
Estamos de volta com Visão Nacional, recebendo hoje o doutor Edmuro Luchiari. Doutor Edmuro, gostaria que o senhor falasse sobre esse livro que o senhor escreveu e desse boato sobre LSD, tatuagem. Como é que funciona isso? Bom, o livro, eu posso dizer que é o fruto de trabalho de mais ou menos 30 anos, de Fernando Varela de Carvalho, falecido Fernando Varela de Carvalho, Benedito Roque da Silveira Campos, e nós, que durante muito tempo trabalhando juntos, dando cursos, resolvemos colocar isso tudo dentro de um livro. Por quê? Porque as pessoas que no fim do curso, elas querem saber, mas onde é que nós encontramos isso? O que vocês falaram. Vocês falam tantas coisas e nós precisamos de alguma informação. Então, aí resolvemos colocar dentro de um livro. Mas sobre um determinado assunto que tem no livro que você tocou, é o seguinte. Vez ou outra circula no mundo um boato sobre a oferta de LSD, de etilamida do ácido lisérgico, a oferta de LSD, em tatuagens adesivas, tipo Pantera Cor-de-Rosa, Mickey, sei lá, essas tatuagens que se usam por aí para enfeite. Então, diria-se o seguinte, que o cidadão colocando LSD na tatuagem, depois ele passando na língua, ou ele colocando na pele, que ela entraria no organismo e ele teria uma viagem. E que com isso ele voltaria a comprar LSD, porque ficaria dependente de LSD. E como isso é um boato, e às vezes esse boato é disseminado pela população, nós em 1979 já fizemos um artigo a esse respeito, que foi publicado em algumas revistas. E depois, nesse livro, na primeira edição em 1997 e na segunda edição em 98, na página 203, nós explicamos a respeito desse boato. Esse boato, na realidade, ele nasceu em Nova Orleans e ele consta de um livro de John Harold Branham, editado na década de 70 em Salt Lake City, contando sobre esse boato. Ora, se esse boato fosse verdadeiro, na realidade, há tantos anos depois, a sociedade estaria dizimada se estivesse usando LSD. Então, na realidade, isso é um boato. E, infelizmente, esse boato circula porque as pessoas acreditam que a população estar em risco e acabam difundindo, divulgando e usando até impressos, às vezes, públicos ou particulares, de pessoas que oferecem papel de graça para disseminar uma informação que acredita ser uma informação sadia, mas trata-se apenas de eu dou o nome no artigo, boato injustificado que alarma a população. Sorte nossa. Esse livro é possível encontrar em livraria? A Cultural Paulista, aqui na Rua Riachuelo, atrás da Faculdade de Direito, do Largo de São Francisco, lá na Cultural Paulista você encontra esse livro. Qualquer lugar do Brasil, se ligar... Se ligar para a Cultural Paulista, vai encontrar, com certeza. Doutor, qual o papel dessas CPIs? Tem uma federal, os deputados federais investigando a questão das drogas no Brasil, e tem outra aqui no estado de São Paulo também, a Assembleia Legislativa, os deputados estaduais também estão trabalhando, e deve ter em outros estados, Brasil afora, também debatendo essa questão da droga. Qual o papel, o resultado disso? Está ajudando o combate? Olha, o principal papel investigativo de levantar que a CPI está alcançando, esse principal papel realmente tem a sua importância, tem a sua validade inegável. Mas o maior papel que nós enxergamos nessas CPIs é que elas estão desnudando algumas verdades que estavam escondidas para a população e que, às vezes, mesmo não estando escondidas, ninguém tinha coragem de falar. Por exemplo, que o criminoso e o traficante não é um cidadão de pé de chinelo que vive na beira do morro, com vestes esfarrapadas, mas que o traficante também usa gravata, colarinho branco, terno e aparece em grandes festas nacionais e internacionais. Então, essa parte de trazer à tona essa verdade e levar o país à reflexão do que deve fazer para o enfrentamento dessa situação, me parece que é o grande papel das CPIs. Qualquer outra coisa que ela alcance será lucro, mas isso já foi um grande papel que nos leva a louvar essas iniciativas. Talvez até essa criação de Secretaria Federal, né? Isso já seja um primeiro passo para começar a unificar a ação. Essas alterações, elas estão ocorrendo ao longo do tempo, mas elas, naturalmente, elas passarão a ter, em função dos resultados da CPI, algum tipo de direcionamento, de revisão, de reorientação a partir daquilo dessa que a nova CPI, realidade com certeza está sendo descoberta. Com certeza isso vai haver um entrosamento, um intercâmbio e essas coisas vão se casarem para nós termos uma multiplicação de ações nessa área. O DENARC
tem alguma parceria com entidades, com outros órgãos para o combate à droga? Vamos pensar em termos de prevenção, né? Usar a palavra prevenção. Em relação à prevenção, nós temos parceria com várias entidades que oferecem para nós leitos hospitalares, lugares para internação, atenção terapêutica, porque os nossos profissionais eles fazem a intermediação, mas o tratamento mesmo quem faz são as entidades. E entidades, inclusive, que ou não cobram nada ou cobram custos irrisórios, porque o custo hoje de um tratamento sob regime de internação, ele chega a custar o mesmo que custa a hospedagem em um hotel 5 estrelas. Então, quando você tem uma entidade cobrando cerca de 300, 400 reais por mês, na verdade ela não está cobrando nada, ela mal está recebendo o que custa ter alguém na sua casa durante um determinado período. Consumo de drogas tem aumentado? Tem aumentado em função, naturalmente, do aumento demográfico. E segundo, tem aumentado em função do aumento da tristeza. Nós temos um mundo mais triste, nós temos ausência de remorso, nós temos um mundo cheio de desencantamentos, um mundo angustiado, um mundo que vive uma transição onde uma comunicação rápida apresenta coisas tão à frente e essa geração não está conseguindo acompanhar. Então nós vivemos um momento de turbulência nessa sociedade e que leva a uma angústia existencial, um abismo de gerações. Então todas essas coisas estão levando a um desconforto tal que só tem sido resolvido através da droga, infelizmente, para a juventude. E o senhor usa o mundo, isso não é só no Brasil, em todos os países, mesmo os desenvolvidos. Nós temos que pensar que o mundo hoje virou realmente algo que é muito próximo. Nós somos muito próximos um do outro. Já foi o tempo que você falava no Brasil, sem pensar que alguma coisa que acontecesse do outro lado do mundo não tivesse influência aqui. Nós acompanhamos a Bolsa do Japão. Durante a madrugada tem gente acompanhando a Bolsa do Japão para saber o que está acontecendo, para saber como é que vai se portar a Bolsa brasileira. Então, na realidade, hoje o mundo virou uma coisa só, embora nós tenhamos algumas diferenças culturais, mas o mundo virou uma coisa só e, na realidade, esse problema é mundial. Doutor Edmur, nosso tempo está terminando. Gostaria de ouvir as suas considerações. Aí eu gostaria de pedir ao pai que está nos ouvindo que receba as nossas manifestações como sendo um pedido e uma solicitação. Olhe para o seu filho, diga a ele quanto você ama. Trate dentro da sua casa, do seu próximo, com o mesmo respeito que você deseja ser tratado. E com certeza você terá cada vez mais uma família melhor. E com certeza jamais precisará de nós. Porque se você não precisar de nós, se você não necessitar do nosso trabalho, isso significa que na sua casa existe uma família sadia. E as pessoas sadias, verdadeiramente felizes, jamais terão problemas com a droga. Obrigado, doutor Edmur. Tenham todos uma boa semana e até o próximo programa.